Hoje nós vamos falar sobre 3 aspectos importantes relacionados à gestão das empresas. São eles a gestão de pessoas, a visão estratégica e os processos. Quem está ao meu lado é um especialista na área que vai conversar conosco sobre estes assuntos. Ao meu lado, o professor Marcelo Mascarenhas, que é graduado em administração, possui especialização em psicologia das organizações, recursos humanos, educação à distância, em planejamento e gestão de instituições de ensino. Possui também MBA em gestão de negócios e mestrado em gestão também de negócios. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite nesse bate-papo aí hoje. Professor, hoje qual é o principal desafio relacionado à gestão nestes tempos de mudanças? Se a gente for olhar praticamente as mudanças que vem acontecendo nos últimos 10 anos, nós temos 3 aspectos que são muito importantes que o gestor tem que estar olhando. São as pessoas, os processos e a parte de tecnologia. Isso tudo arranjado de forma equilibrada e balanceada faz com que as empresas consigam superar os seus concorrentes em mercado, não só as empresas produtivas, como também as empresas típicas de governo, para poder gerar os seus produtos e serviços válidos. Professor, em termos de vantagem competitiva, quais são as forças que a empresa deve lidar, quais são as principais forças para garantir o seu sucesso, garantir sua permanência no mercado? Hoje em dia, face à grande concorrência que tem e face à grande diversidade de produtos e serviços, e muitas vezes a gente está falando de commodities, que os produtos e serviços são quase todos iguais no mercado. Então, para que as empresas dêem certo, duas grandes vantagens, né? E aí praticamente derivando de Michael Porter. Um são os clientes e o outro são as pessoas. Quando a gente fala em cliente hoje em dia, a gente está falando não da forma como pensávamos há 20 anos atrás. O cliente, ele é meu parceiro ideal, é para quem que eu existo, tudo mais. Não. O cliente hoje, ele é muito mais uma questão estratégica, porque é através dele que a gente consegue operar por redes. Então, antes, enquanto a gente esperava lançar um produto e esperar o cliente vir, hoje praticamente essa coisa inverte. Então, nós precisamos ter o cliente ao lado, trabalhando de uma forma interligada, nos dando feedback o tempo todo das reais características dos produtos e serviços que são disponibilizados para eles, para que a partir daí a gente faça as melhorias e o cative. E as pessoas são aquelas que vão ficar durante todos os processos de trabalho criando novas coisas através, seja dos processos inovativos, seja dos processos criativos, fazendo com que, por meio dos processos, esses produtos e serviços cheguem para os clientes e aí tragam os resultados que são necessários. Professor, a que o senhor atribui essa mudança de comportamento dos clientes? É necessário agora ter os clientes para lançar o produto e como antes era o contrário, né? Primeiro lançava-se os produtos. O que mudou essa relação? Mudou praticamente na forma do poder de barganha que eles têm. Antigamente a gente disputava o mercado lançando o quê? Lançando um produto com um preço atrativo. Não é isso? Então, como tinha, vamos supor assim, uma demanda maior do que a oferta, então a gente ficava tranquilo nessa situação. Hoje em dia não. Hoje em dia praticamente a oferta é maior que a demanda. E a competição nossa não é em termos de produtos e serviços. Nossa competição de uma forma geral é como eu faço com que o cliente, no teu planejamento de gasto mensal, em função do salário que recebe ou em função das receitas que recebe, vai alocar parte dele a comprar os produtos e serviços de uma empresa e deixar de comprar de outros. Então essa é a grande mudança que tem. Professor, como uma empresa deve agir, como deve ser feita a gestão para que ela consiga o sucesso interno, né, nas suas contas, nas suas finanças, e principalmente o sucesso com os clientes no mercado? Praticamente através de 2 grandes focos, né, o foco pessoas e o foco processo. Então nós temos hoje, qualquer empresa, seja ela de produtos ou seja ela de serviços, ou uma empresa de governo, ela tem que ter os processos, todos eles adequados à sua realidade. Hoje em dia a gente não consegue mais ter o luxo de ter vários processos de suporte, que são aqueles processos que dão sustentabilidade ao negócio em si, sendo maiores do que os processos específicos de produtos e serviços ou processo do negócio. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha todos os processos de suporte, como gestão de pessoas, como compras, não é isso? Como logística e tudo, mas todos eles super inchados. Não é isso? Então, dava-se o luxo. Hoje, nós não podemos ter isso. Porque, na realidade, todo o pensamento, toda a inteligência tem que estar voltado para os processos críticos de negócio, porque são ali que tem que ter, são nessas áreas que tem que ter o investimento
em termos de recursos para gerar bons produtos e serviços. Então muda-se essas coisas. Por outro lado também nós temos que pensar da seguinte forma: para executar bem os processos a gente precisa ter pessoas capazes. E aí a gente trabalha com as questões relacionadas à competência. Quais são as competências que as pessoas precisam ter para que ela possa desempenhar bem os processos para alcançar o resultado de negócio das empresas? Então, praticamente essas duas questões elas são muito interligadas, não é isso? E acaba, quando nós não conseguimos administrar isso bem ou formular estratégias devidas para isso, praticamente a empresa não alcança a rentabilidade necessária ou a sobrevivência necessária. Quais são as principais falhas, os principais pontos que as empresas precisam superar para conseguir um sucesso? Hoje em dia, o que as empresas têm apresentado de maior quantidade de falha? Pois é, hoje nós vivemos em uma era em que tudo muda. Nós somos educados em termos empresariais muito com base nas experiências do passado. Então hoje nós temos o quê? Várias empresas ou vários negócios que são interconectados. Então é uma conexão muito grande. Todos os negócios acabam interferindo de uma forma geral em todos os outros negócios. Então é como se fosse uma teia. E nessa teia o que é importante trabalhar é o que eu tenho que fazer, quais são as adaptações que a gente tem que fazer para ir ao longo do tempo sobrevivendo. Ou seja, é a mesma forma e a mesma teoria que a gente usa na evolução das espécies, não é isso? As espécies mais fortes sobrevivem, as espécies menos fortes acabam não sobrevivendo. Então é a mesma coisa. Então nesse sentido a gente tem que olhar da seguinte forma: a gente tem que se reinventar o tempo todo. Então sempre está olhando, embora se uma empresa tiver dando bons resultados, nós temos que olhar assim, primeiro, se os processos eles estão adequados. Todo dia muda, a tecnologia muda, é isso, a forma de como fazer, é isso, inovações constantes que vêm. Então, só para ter uma ideia, antigamente a gente fazia todo um planejamento de produção, utilizando fichas, utilizando planilhas, e hoje a gente faz ela em tempo real, principalmente com os sistemas da Microsoft que tem prontos para poder utilizar. Não só a Microsoft, como outros também, da própria Dell e outros tantos, né? Então, essa adaptação nos gera ter o que a gente chama de uma autopoiese constante, ou seja, é uma renovação constante de tudo que nós temos dentro da empresa. Então, se os gestores não olham isso e não criam estratégias para poder aproveitar todos esses ganchos, a empresa acaba deixando de existir. E aí a gente tem um problema sério, né? Todos eles olham o seguinte: quanto que eu vou ganhar de dinheiro no final do mês? E aí fica uma questão muito preocupante, lucro, 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 quanto que vai ser, né, o retorno dos investimentos e quanto que vai ser o custo que eu vou ter. Em determinados momentos, essa parte, embora importante, ela tem que ser deixada de lado e pegar grande parte do que é arrecadado e fazer os reinvestimentos para mudar. Eu conheci empresas pelas quais eu já trabalhei ou participei como assessoria, que a cada 5 anos elas davam o que a gente chama de uma reviravolta, de uma transformação, uma transmutação. Para quê? Para que ao longo do tempo ela consiga sempre estar à frente de outras empresas para poder trabalhar. Então essas são as questões básicas que hoje em dia praticamente os gestores não dão muita credibilidade. Acha que uma receita de sucesso, como foi aplicada, por exemplo, na IBM, ou como foi aplicada no Pão de Açúcar no Brasil, ela pode ser facilmente copiada e adaptada na empresa. Nem sempre isso funciona, né? Nunca vai funcionar em momento algum nesse sentido. Cada um tem seu mundo, cada um tem seu contexto. E aí nós temos junto, de novo, pessoas, processos e tecnologia que têm que ser contextualizados e adaptados para poder trabalhar de uma forma mais crescente. Eu estou conversando com o professor Marcelo Mascarenhas Ribeiro sobre aspectos extremamente importantes à gestão das empresas, a gestão de pessoas, a visão estratégica e os processos. Nós voltamos já já, vamos para um pequeno intervalo, você que está nos assistindo, não saia daí.